A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui na casa do Senhor para falar do amor de Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui que estão ressaltados. Agradeço muito a Deus pela essa oportunidade. Agradeço a Deus pela minha esposa que está sempre do meu lado, que é a minha intercessora, a coluna de oração daquela casa junto comigo. Agradeço pelos casal de amigos que aceitou meu convite de vir aqui, o Bruno e a Priscila, casal que eu tenho orado na madrugada por eles. Agradeço ao futuro pastor Rani Oliveira, sua digníssima esposa, a pastora Adriana, pelo convite e por nos abraçar dessa forma extraordinária. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o endemoniado de Gadareno. E chegaram a outra banda do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele de barco. Ele saiu ao encontro dos sepulcros um dos homens com espírito imundo, a qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém os prender. No versículo 6 diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando em voz alta disse: o que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E disse Jesus: sai deste homem, espírito imundo. Ele perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora rogo-lhe muito que os não enviasse para fora da província. E andava ali pastando um monte de porcos, uma manada, uma varada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num desempenhadeiro do mar. Era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Versículo 15: e foram ter com Jesus, e vieram endemoniado, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que estivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. No versículo 18: e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. E Jesus, porém, lhe respondeu e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia que com grande coisa o Senhor que fez, como este teve misericórdia de ti. Poder assentar. O que me chama a atenção nesse princípio dessa palavra é que quando Jesus veio com a outra banda para a terra de Gadareno, para a cidade de Gadara, houve uma grande ventania no mar. E Jesus estava deitado a dormir, e naquele exato momento as ondas começaram a balançar o mar para afundar. Por que essas ondas? Aquela região era região cercada de montanhas, então o vento batia para um lado e batia para o outro. Como o pastor Enoque é um exímio atirador, e um ex-militar, ele sabe que essa bala bater na parede, ela vai chatear, ela vai bater na outra, ela vai cair para o outro lado. Então eles começam a bater, e os ventos começaram a bater naquele momento para aquele barco que começou a balançar. Porém, tem uma outra circunstância que a Bíblia também nos relata, às vezes alguma outra tradução, que o inimigo também tem poder para fazer aquilo. Os diabos sabiam que Jesus estava indo para aquele lado para fazer uma cura, uma libertação e uma cura, e ele não queria que fizesse. Aquele barco também poderia estar sendo, e eu entendo assim que ele estava sendo chicoteado pelas ondas, produzida pelo maligno. Por que eu entendo isso? Porque Jesus estava dormindo. Quando Jesus acordou, ele repreendeu. Como é que ele repreendeu um vento, uma tempestade que está vindo de Deus? Ele não ia contra o Pai dele. Não tem contra como Deus mandar aquilo e Jesus ir contra o Pai Celestial. Então eu acredito, eu tenho certeza dessa convicção dessa palavra, que aquelas ondas também eram ondas do mal. Aquele vento era
ficava balançando aquele barco. Quando Jesus acordou, o discípulo falou: mestre, não está vendo o barco que vai afundar? O senhor está dormindo aí tranquilo? Aí ele levantou e repreendeu. É o único momento nessa passagem bíblica você vai ver os apóstolos falar alguma coisa, você vai ver os discípulos falar alguma coisa. Porque eles falaram: quem é este que repreende até o vento? Quando chegaram na região portuária, quando eles encostaram o barco, o demoniado de Gadareno os viu de longe e foi correndo dentro dele e falou para ele: quem é? Senhor, por que você vieste aqui agora, Jesus? Porque eu entendo que quando Jesus chega, até o diabo vem, até o inimigo sente a presença do Espírito Santo. Eu entendo que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, algo tem que acontecer. E não foi diferente na vida do Gadareno. Se eu tivesse a oportunidade de dar um título a essa palavra, eu daria o título: o Gadareno, o homem que Jesus libertou e curou. Porque não basta ser libertado da possessão maligna, você tem que ser curado. Porque a possessão maligna nos traz prejuízo. E o Gadareno, por que Gadara? Por que fala o endemoniado de Gadareno? Gadara é uma cidade que estava na região da Decápolis. É uma cidade próspera, luxuosa, e que moravam pessoas de poderes aquisitivos. Moravam naquele lugar pessoas grandes financeiramente, porque era uma cidade portuária. Ela tinha grandes comércios na região. Para você entender que eram 2.000 porcos, aquilo era apenas uma criação de uma pessoa. Quantas pessoas não criavam porcos naquela região? Eram inúmeras pessoas, então era uma região comercial. Então era uma cidade comercial, por isso que chama Gadara. E por que Decápolis? Decápolis são 10 cidades, a região de 10 cidades, que eram a região ali no mar Mediterrâneo. Era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e na Síria. Então era um grupo de cidades. Então por isso que fala a cidade do Gadareno, que é a cidade de Gadara. E ali era uma Decápolis, ali era uma cidade das 10, para que vocês conseguissem entender a introdução da palavra. Quais são as características do Gadareno? Qual que é a característica de uma pessoa endemoniada? A pessoa endemoniada, ela toma uma atitude repentina. A pessoa endemoniada, ela enfrenta qualquer um. O pastor Enoque, já um pastor que já tem mais pastorado do que os próprios grupos de voo, quando tem muito, igual o Vande Oliveira tem mais hora de voo do que os próprios grupos, já viu muito demoniado manifestar na igreja. E quando o demoniado se manifesta, se juntar 4 homens, 4 mulheres, não consegue segurar o demônio. Por que ele consegue? Ele é tomado por uma força extraordinária. Ele tem uma força fora do normal, que aquilo não é natural, porque ele está possesso por demônios. Às vezes é uma legião, às vezes não é uma legião completa, mas em si ele está possesso por demônio. E a única coisa que faz aquele demônio parar é a palavra do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Acabou, o demônio para na hora, ele não se debate mais. Então é assim. São as características do demoniado. E tem pessoas que têm demônio de estimação dentro de casa e dentro de si. Mas está ficando doido, pastor? O que cria um demoninho de estimação ali? Eu vou te falar e vou te provar que tem pessoas que têm demônio de estimação. Tem pessoas que iram com muita facilidade. Tem pessoas que xingam com muita facilidade. Tem pessoas que brigam por qualquer coisa. Qualquer coisinha não dá no pé de briga. Está pronto para tudo ou nada. Eu tinha um só demônio, não. Eu tinha vários. Acho que eu tinha legião de demônio. Porque nervoso igual era. Se chamasse uma bonita de uma forma hora que eu estava, era motivo para derramamento de sangue. E quando você tem um demônio de estimação na sua vida, você tem que procurar libertar-se desse demônio de estimação. Deus. Porque quando você não é liberto e nem é curado pela palavra, esse demônio de estimação tem poder na sua vida. Tem demônio de estimação dentro de casa aqui por pouca coisa, porque um copo não está no lugar, o marido arruma um problema com a mulher, ou a mulher arruma um problema com o marido, porque a vassoura não está em tal lugar, ou o rodo não estava dentro do banheiro com a água. Por que isso? São demônios de estimação. E o que tem de crente que tem demônio de estimação de casa é fora do normal. Deus. E tem muito crente que tem demônio de estimação, porque ele ira com muita facilidade. Do nada explode, do nada já está chutando o pau da barraca para lá e tá para cá, e se deixar o irmão pega a vassoura, aí não pega a vassoura e bate no irmão.
Então você segura que vem a palavra do Senhor. Amém? Então, as características do demoniado, ele é desse jeito. Ele começa a perder o amor próprio. Ele olha para o espelho e fala: parece que o nariz está maior do que ontem, parece que eu não estou legal, parece que eu estou assim, parece que eu estou assado, parece que fulano não riu para mim, não gostou da minha cara hoje, parece que me enxergou diferente. Isso são características de pessoas possessas. Começa a perder o amor próprio, começa a não se enxergar e não se amar. Antes de você amar alguém, ame ao Senhor e ame a si mesmo. Antes de você se entregar para alguém, se entregue ao Senhor e entregue a si mesmo. Se ame de uma forma extraordinária. Porque quando você está se amando, sobra espaço para amar alguém. E quem não está liberto, não tem amor próprio, como é que vai amar uma pessoa? É desse modelo. Na máfia russa, na siciliana, para pertencer àquela determinada máfia, você sabia que a pessoa não pode trair o marido? E a mulher, o homem não pode trair a mulher? Porque como é que ele vai confiar, virar as costas para aquela pessoa, sendo que ele traiu com quem ele dorme, com quem ela dorme, com quem ele dorme 24 horas? Então ele não poderia confiar. Mas isso a gente só aprende depois que você estuda a Bíblia. Você só aprende quando você deixa de amar uma pessoa mais e ama a si mesmo. Caiu o pudor, o temor e o tremor por Deus entra dentro do seu coração e te transforma. Aí você já não faz mais essas coisas. Não faz. Porque o Espírito Santo, Deus, te transforma. Quem tem a característica do demoniado, não parou por aí. Não quer vir para a igreja. Chega na igreja, não fica satisfeito, fulano não me olhou legal, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquele outro. É o inimigo colocando coisas dentro do seu coração, te dando aquele determinado sentimento de repúdio para que você saia da casa do Senhor. Quando você sai da casa do Senhor sem receber uma oração, por isso que é importantíssimo. Quem está vindo na casa do Senhor pelas primeiras vezes tem que sempre estar pedindo oração, porque o ungido do Senhor vai colocar a mão na cabeça dele com o óleo ungido e vai expulsar todo o demônio para que as pessoas saiam da forma diferente do que entrou. Porque eu não admito eu entrar dentro da casa, seja qualquer igreja, eu sair da mesma forma. Eu tenho que sair com alguma coisa, porque quando eu venho na presença do Senhor, alguma coisa tem que me transformar. E quando Jesus chegou e viu Gadareno, aquilo não ficou daquele jeito. Aleluia. Algo teve que acontecer na vida daquele homem. E as características dele foram se acabando, porque Jesus conversou com ele. O interessante é que ele que começou a conversar com Jesus. Jesus falou assim: vai ser liberto, quem és tu? Somos legião. Legião é uma força romana, um soldado romano de 3.000 a 6.000 homens valentes, pronto para matar por Roma, pronto para destruir por Roma. Matava criança, matava adultos, matava velhos. 6.000 soldados prontos por tudo ou por nada. E quando ele falou que ele pediu para ir para os povos, o demônio pediu. Engraçado, você vai observar dois pedidos do demônio no decorrer da etapa da pregação. Quando chegou a vez do gadareno pedir, que já não era mais um endemoniado, era um gadareno liberto pela palavra e curado pela palavra, Jesus permitiu os dois pedidos do endemoniado, do demônio falando na boca do gadareno. Mas não permitiu o que o gadareno pediu. Jesus falou, ele pediu para Jesus para ir para os porcos. Jesus falou, vai. E ele foi e precipitaram-se no abismo, morreram todos os porcos afogados. São cerca de 2.000 porcos. Deu um demônio para cada um, ainda sobrou um demônio, que era uma legião de 3.000 a 6.000, então sobrou no mínimo 1.000 se fosse uma legião de 3.000. Deu demônio demais, era demônio para puxar corrodo. Era demônio para jogar litros e litros de óleo ungido. Então essas são as características do gadareno. Ele quebrava as correntes, as
sociedade tentou segurar ele, prender ele com corrente e com grilhões. Grilhões eram as algemas do passado. As correntes essas que você conhece aí mesmo, trancar portão, porteira, amarrar o barco, essas correntes naturais. Ele quebrou tanta força que ele tinha. Então a sociedade tentou segurá-lo, mas não conseguiu. E como ele era um cara que gritava, corria atrás dos outros, batia nos outros, ele se automutilava. Quantas pessoas vocês conhecem por aí que se automutilou? Eu conheço várias que se cortou com a gilete, com faca, tentando se mutilar. Por quê? Porque ele está possesso por demônios. Aquela pessoa, ela está possessa por demônios. Às vezes não é a legião, pode ser pouca, uma dúzia de demônios, ou até mesmo um demônio, mas ela está possessa. Ela precisa passar por uma libertação, por uma cura. Essas são as características de uma pessoa endemoniada. E o que Satanás fez com ela? A Bíblia não nos relata quanto tempo ele passou endemoniado. Eu procurei vários estudos. Lá em casa nós temos para mais de 12 de Bíblia, praticamente umas 2 de Bíblia lá, e eu esparramei tudo em cima, e com o computador ligado. Eu não achei o período que ele passou endemoniado, mas a Bíblia nos relata que ele fazia muito tempo que ele estava ali. Então o que o Satanás fez? O Satanás, a primeira coisa que tirou dele foi a identidade. Porque quando fala assim, demoniado de Gadareno, tirou a identidade dele. Não falou que ele era fulano de tal, vou usar o nome do meu pai. Ele falou que era o Arnoldo que estava endemoniado em Gadara. Não, endemoniado em Gadareno. Assim é aquele quando acontece. Quem que é aquele que passou na rua? Aquele lá é aquele drogado que está passando ali, aquele pedreiro, aquele alcoólatra, aquele que estrupou fulana de tal, o estrupador. Quando o inimigo entra na vida da pessoa, ele começa a perder a sua identidade. A primeira coisa que ele perde. Quando ele começa a perder a santidade, a identidade dele, ele já não tem mais temor de nada. Porque ele é um estrupador, ele é um alcoólatra, ele é um prostituto, ele é aquele que matou, é aquele ladrão que... Você está vendo aquele ladrão que passa lá? Eu conheço aquele ladrão. Isso são as características que o demônio tomou dele. Isso é apenas uma delas. Ele tirou a paz, ele tirou a saúde mental. Porque quem está em específica saúde mental, ele não se corta, ele não faz nada contra a sua própria vida, ele está perturbado mental. Se você for entender como é que funciona o centro de Umbanda, Quimbanda, Macumba, Puxaria, eu já passei nos terreiros por aí, eu sei como é que funciona esse trem. Começa a falar, você tem que fazer santo, rapar a cabeça. Então é aqui, ó, na parte da nuca, na cabeça. A cabeça está onde? O teu cérebro. O seu cérebro é o que? A sua saúde mental. Então eles tiram a tua saúde mental, quando você vai ficando fraco da saúde mental, não manda para o seu coração os sentimentos que você precisa ter, e ele começa a trabalhar para tirar a sua vida. Porque o demônio vem para quê? O diabo vem para quê? Matar seus sonhos, suas reputações, matar os seus desejos, matar tudo aquilo que você planejou na sua vida e matar a sua vida. Ele veio para roubar os seus sonhos, ele veio para roubar o seu futuro, ele veio para roubar os seus filhos, para roubar o seu casamento, roubar aquilo que Deus tem para você lá na frente. Ele veio para roubar, e ele quer te destruir a sua reputação. Conhecemos muitos pastores que não vigiaram e perderam a reputação. O diabo entrou e destruiu a reputação do pastor. Glória a Deus. E quando o pastor cai na fé, ele demora muito para levantar, porque nós que entendemos da palavra do Senhor, aceitamos ao Senhor, fizemos o batismo, nos casamos, começamos a ser consagrados a determinado cargo eclesiástico, você conhece a verdade. Quando você peca, a mão do Senhor é mais pesada sobre aquele que está lá na rua, que conhece a verdade, porque a verdade liberta. E você conhece a verdade. Então, quando ele começa a destruir os teus sonhos, você tem que correr para a casa do Senhor. O único lugar que você vai achar a bênção que você precisa é na casa do Senhor. Ah, mas eu vou lá. Igual um amigo comentou esses dias comigo, que estava num carro, ele falou, vamos ali, mas eu falou, vamos, chegamos lá, e sentou e tal, ele ficou dentro do carro, falou, receber um passe ali. Aquele passe, ele vai mandar aquele demônio que está te tirando do lado do caminho que ele quer, que você quer ir para frente, e ele vai colocar o mais pesado ainda, porque demônio expulsa em nome de demônio. Demônio tem esse poder.
Demônio cura em nome de demônio. Você cansado de ver nas redes sociais um tal de João de Deus, de que Deus não tinha nada, fazia cirurgia em nome de Deus. Que Deus o que? Era só demônio. Por quê? Porque eu provo que era demônio. Se fosse Deus, ele não tinha estuprado aquele tanto de mulheres. Há décadas ele vinha molestando aquelas mulheres, estuprando aquelas mulheres, dando um tiro para matar. Por isso que ele foi condenado. Porque se fosse do Senhor Jesus, ele estivesse pregando a palavra, Jesus cura, liberta, batiza e transforma, ele não estava daquele jeito que está lá. Talvez agora ele encontre a salvação de verdade se ele buscar. Então, o que o demônio faz na vida da pessoa? Lá na vida do gadareno, ele tirou a roupa, ficou nu. Quando a pessoa perde o temor do Senhor, ele começa a andar de qualquer jeito. O homem principalmente começa a andar com o cabelão desse tamanho, parecendo Black Power, sem cortar o cabelo, sem rapar a barba, a roupa toda rasgada, não está preocupado com nada, ele está andando normal, ele perdeu o amor dele. E as mulheres começam a andar com roupa vulgar. Você que está nos assistindo pela essa live, não pensa você que quando você vai para uma academia com roupa vulgar, você não está pecando. Você está pecando porque você está fazendo os olhos do homem te olhar e pecar. Então você perdeu o temor do Senhor na sua vida. Nós temos que andar decente. Por que na casa de Deus os crentes andam tudo bonito, as mulheres com aqueles vestidão bonitos, aquelas mulheres chiques, elegantes? Porque dentro do coração dela tem temor do Senhor. Aleluia! Dentro do coração dela, ela ama o Deus de uma forma sobrenatural. Ela ama o Deus dela mais do que ela ama o marido. E ela tem que amar Deus mais do que ama o marido mesmo, porque Deus vai levar para a salvação do marido. Às vezes o marido está levando ele para a perdição. O marido está chamando para tomar alguma coisa, fazer alguma coisa que os olhos do Senhor não se agradam. E ela é crente, ela tem que servir a Deus. Quando que a mulher ganha o marido para o Senhor? É ficar falando que ele está jogando a toalha molhada em cima da cama? Que ele está largando o chinelo de qualquer lado? Não, é aqui, ó, joelho no chão, boca no colo. É a oração que você transforma o seu marido, é a oração que você transforma a sua esposa. Então, quando o demônio começa a agir na vida da pessoa, eles começam a tirar determinadas coisas da vida das pessoas, e as pessoas não dão fé nisso. As pessoas acham que simplesmente é normal. Não, meu querido, não, minha querida, não é normal. É completamente fora da casinha, como se diz no linguagem natural das coisas. É completamente fora da casinha. E Jesus tem um propósito na vida de cada um. Como Deus tem um propósito na vida desse endemoniado do gadareno, que agora já não é endemoniado mais, ele é um homem salvo, ele é um homem liberto e curado. O que eu acho interessante é que como Deus, lá de cima, olhou a oração daquele povo, porque eu creio, de uma forma tremenda, que ele devia ter família, porque a palavra fala, vai para os teus, vai para os teus familiares. Ele tinha mãe, ele devia ter irmão, ele devia ter pai, ele devia ter prima, avó, tio, tia, ele tinha família. Eu creio, de uma forma extraordinária, que a família orava por ele. E antigamente se dizia que a justiça de Deus vinha a cavalo, mudou isso aqui. Essa tecnologia que nós usamos hoje de Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas é passado perto da tecnologia de Deus. Porque Deus falou para o filho dele lá embaixo: ei, vai lá que tem um demoniado que precisa ser liberto. E assim é o Deus que eu sirvo, ele vai falar no meu, vai falar no seu coração o que você tem que fazer. Assim é o Deus que eu sei, porque ele olha lá de cima, porque como está ligado da terra, está ligado do céu está ligado na terra. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Muitas das vezes você não entende o que o Espírito Santo de Deus quer te falar. Por que você não entende? Porque ele fala às vezes com a sua própria voz dentro do seu coração e você não sabe. A minha oração, cada dia a oração, o arroz e o feijão na minha vida é: Senhor, faça de mim a sensibilidade da voz do Teu Espírito Santo, como o Senhor fez os animais entrar na arca de Noé. Porque como é que um casal de leão ia falar lá com Noé, eu ia falar: esse Noé está gordinho, vou comer. Como é que ia fazer com um casal de onça, com um casal de outros animais ferozes? Foi Deus que falou no coração daqueles animais, e assim eu peço ao Senhor: fala no meu coração para te entender na hora que você falar comigo. Interpretar, saber que é o Senhor que está falando de uma forma extraordinária. E assim que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, ele vai falar no seu coração. E Deus venha falar no seu coração nesse exato momento quais são as atitudes que você está fazendo. Então, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala no
no nosso coração a todo instante. Nós que não damos ouvido. Mas o inimigo também fala. E você tem que saber decidir o que é a voz do inimigo. Hoje pela manhã eu estava dando um testemunho para o Ivan lá na rádio. Falei, Ivan, o inimigo me atentou hoje, ontem eu ainda estava vindo, e eu pensando em algumas coisas que eu tinha que resolver. Glória a Deus. Eu pensando em algumas coisas que eu tinha que resolver, o semáforo aberto para mim, eu parei no semáforo. Estava tão verde, eu achei que estava vermelho. Eu sou meio daltônico, mas não chega a ser tanto. E aí, naquele momento, o cara buzinou atrás, mas ele não deu um pepino. Ele gritou no meu ouvido, e aquilo me acendeu uma ira. A palavra do Senhor, eu falei, mas não pecai. Eu repreendi na hora, falei, está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. E a gente tem que decifrar qual que é a palavra de Deus na sua vida. Quando Deus fala, enquanto o inimigo fala. O inimigo também fala no nosso coração. Você tem que buscar o discernimento. E Deus vai lhe revelar para você. Naquele exato momento eu irei, mas eu não pequei. Se eu tivesse feito aquilo que eu tinha vontade de fazer, meu coração não tinha pecado. Mas em Salmo 17, versículo 3, a parte B, o salmista Davi fala assim: o que eu pensei, minha boca não transgredirá. Então o salmista Davi pensou alguma coisa também, ao contrário daquilo que era a realidade e a permissão do Senhor. Mas ele não falou, ele falou para não pecar. E no exato momento eu também não falei, mas eu não pequei. Que o inimigo estava me atentando, porque ele sabia do que eu ia ministrar hoje aqui, que era um processo de libertação e de cura pela palavra do Senhor. Glória a Deus. E o que aquele povo daquela sociedade fez para aquele endemoniado? Tentaram fazer. Não pode ser falado que não foi feito nada. Porque como foi há milhares de anos atrás, não tinha o medicamento de hoje, não tinha toda essa tecnologia para saber realmente o que estava passando, mas tentaram prender. A palavra do Senhor fala que tentaram prender com correntes e grilhões, e aquelas correntes e grilhões eles quebravam. Então se que corrente e grilhões não pôde segurar o homem, deixou o homem solto, vai fazer o quê? Eu acredito que eles evitavam passar perto dele. Eu acredito que eles evitavam, porque ele era nervoso, ele corria atrás dos outros, ele batia, ele machucava, ele algo se mutilava, ele se cortava de propósito. Então era melhor afastar, vamos manter distante dele, porque nós mantendo distante ele não vem atrás de nós. Então era assim que aquele povo fez. E agora o que o Senhor Jesus fez pelo aquele homem? Ou foi lindo que ele fez? Ele deu a paz e a felicidade para aquele homem. Quando o demoniado está sofrendo, nós víamos casos aí de pessoas pregar na parede, a casa pegar fogo, eles estão possessos por demônio. A legião de demônio age de forma diferente. Estamos acostumados a ver pessoas rolar no chão, porque o poder da palavra está em cima e faz ele rolar e ele expulsa. Mas se você for assistir as reportagens carnavalescas que saem por aí, você vê pessoas sendo possessas de demônio e dançando endemoniados naquele momento. E aquilo é feito uma oferenda a um determinado Satanás, aquele determinado demônio, para que aquilo aconteça. E aquelas pessoas estão possessas, mas nada acontece. Não tem ninguém que vai lá orar, não tem ninguém que vai lá pregar para eles. E do jeito que eles entram, eles saem. Então eles têm um demônio de estimação. Nós temos que ter Deus de estimação, não demônio de estimação. E Jesus fez uma libertação na vida daquele homem. Aquela sociedade como não fez nada, e Jesus orientou ele, ter conhecimento do que estava se passando, porque como ele já estava demoniado há muito tempo, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, porque ele não tinha um minuto de lucidez na vida dele. Ele era atormentado 24 horas. Aí ele foi entender o que estava acontecendo com ele, para ele poder pregar a palavra. Quando ele foi entender, ele começou a ser curado. E Jesus curou ele, porque aquele demônio, ele trouxe vários problemas de saúde para ele, porque ele se cortou, ele arrebentou correntes, aquilo machuca os punhos dele, os grilhões. Então ele teve que ser curado, físico, alma. Tinha que ter cura, tinha que ter libertação na alma dele, tinha que ser curado. E ele foi curado, porque aquilo também naquela época eu poderia entender que era um problema psiquiátrico da cabeça dele. Era uma pessoa louca, lunática, é uma pessoa que é débil mental. Antigamente se falava, é um louco. Ah, você conhece o louquinho lá da rua? Não, aquele doidinho que mora lá. Ele perdeu a identidade dele.
Ele tinha perdido a identidade dela. Aquele louquinho, às vezes, é falta de alguém orar por ele. A mãe e o pai pagar preço, Deus libertava ele. Levava ele para a igreja, Deus olha lá do céu e fala: eu vou lá porque o pai e a mãe estão pagando preço. E aí ele foi curado. Quando Jesus usa do processo de libertação, tem que ter uma cura. Porque não é só ser liberto por Satanás, porque a palavra do Senhor também fala que quando a pessoa é liberta, os demônios saem, dão uma volta e volta. Quando acha a casa suja, ele volta 7 vezes mais forte que ele está. Misericórdia. Então ele tem que ser libertado, tem que ser curado. Eu conheço pessoas que cuidam da casa de uma forma bagunçada. O primeiro ministério da sua vida, meu irmão e minha irmã, é sua casa. A sua casa é o seu primeiro ministério. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que tirar dia para a sua família. Quando eu congregava no ministério com o pastor Orlandi, tinha um determinado dia lá que eu falava: pastor, eu não vou para a igreja porque eu vou para o cinema mais minha mulher, vou levar meus filhos para comer uma pizza. Eu tinha que ter um tempo com a minha família. E eu tinha um tempo com a família debaixo das mãos, das graças do meu pastor. Conheço um outro pastor que hoje é pastor de outra igreja, ele tirava os domingos. Depois da ceia, o próximo domingo ele não ia para o culto, porque ele tirava para carregar a família dele para eventos sociais. Então você tem que ter amor pela sua família. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus em nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Ti. E quando Jesus libertou ele, muita coisa mudou na vida dele. Aquele homem andava pelado, ele já não andava mais pelado, ele já estava de roupa. Porque ele já teve temor. Ele já olhou para o corpo dele e falou: assim não me serve, porque ele estava com a consciência limpa. Então Jesus tinha curado ele. Ele foi lá e se vestiu e foi sentar com Jesus, foi conversar com Jesus. E ele pediu para o Senhor. Foi naquele momento do Deus que Jesus levou para ele o pedido dele: deixa eu ir contigo. Ele falou: não, você vai ficar. Você vai ficar e você vai pregar para esse povo. Vai para a tua família e pregue a palavra para esse povo. Como era a região de 10 cidades, que era Decápolis, ele tinha 10 cidades para pregar. E como era uma cidade muito grande, Gadara, que era uma cidade portuária, comerciária, ele tinha que pregar para aquele povo. E como é que ele pregava para aquele povo? Porque aquele povo não acreditava em Deus. Aquele povo não acreditava em Jesus. Como é que ele pregava para aquele povo? Ele sendo a própria história da vida dele. Ele dava testemunho do que aconteceu com ele. E o povo reconhecia a história dele e falava: esse aí, Deus transformou ele, Deus transformou ele, transformou eu. Deus libertou ele, curou ele, liberta minha filha, cura meu pai, cura meus parentes, cura fulano, cura fulano. Deus transforma, Deus cura. E ele toma pregar. Ele foi um missionário naquela cidade. Ele foi um pregador da palavra naquela cidade. E assim a história do gadareno se transformou. Um endemoniado passou a ser o pregador da palavra do Senhor. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traficava não trafica mais, aquele que fazia as coisas erradas não faz mais, porque é inadmissível Jesus chegar e tudo acontecer, e nada acontecer e ficar da mesma forma. Não existe a presença do Senhor na Bíblia quando fala que ele chegou e nada aconteceu. Aconteceu uma transformação. E essa transformação vem na minha vida, vem na vida de muitos que estão aqui, que nasceram no berço evangélico. Essa transformação Deus vem fazendo a cada dia. Agora eu faço uma pergunta para você: como é que está o seu coração? Como é que está dentro do seu coração? Do que você tem alimentado a sua alma e o seu espírito? Porque nós somos tricotonistas, corpo, alma e espírito. O nosso corpo tem que ser alimentado com as coisas da terra: comida, refrigerante, água, carne assada, que é uma benção, né? Toda carne de animalzinho assado é bom também, né? Aqueles animalzinhos silvestres. Tudo é uma bênção, tudo é bom. E a sua alma, o seu espírito, você tem alimentado de quê? Nós temos que alimentar nossa alma, nosso espírito com a palavra do Senhor. Nós temos que alimentar a nossa alma e nosso espírito com as coisas que vêm do céu. Mas muitas vezes se alimentamos com música pecaminosa, assistindo coisas na televisão que desagradam os olhos de Deus, vendo coisas pornográficas, vendo músicas, apologia ao crime, ao tráfico, à prostituição. E nós não podemos nos alimentar disso, temos que alimentar da palavra do Senhor. Tudo aquilo que vem do Senhor é alimento para a nossa alma. As coisas de Deus é tão séria. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram peregrinando 400 anos. O Senhor mandou do céu maná. Foi 40 anos. Eles se alimentaram com maná. Aquele maná vem
Eles queriam água, tinha água, tudo que vinha de Deus era bom. E por que nós não nos alimentamos da palavra do Senhor? Deus. Faça um propósito com você, falar, eu não tenho costume de ler a Bíblia, eu não entendo nada, mas eu vou ler um capítulo de Salmo, um versículo de Salmo, seja por dia. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus começa a acender dentro do seu coração a vontade de buscar a presença do Senhor, a vontade de orar, a vontade de ouvir hino, e Deus vai transformar o seu coração. Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. E dentro do seu coração você tem que trazer o amor pelo Senhor. Então que nesta noite essa palavra entra dentro do seu coração de uma forma extraordinária, para que você saia daqui transformado. Porque eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Eu vou sair daqui mais crente do que eu entrei. Eu preciso de uma renovação espiritual todos os dias. Nós não podemos chegar no culto e achar que é um encontro social. Deus. Nós temos que chegar no culto para adorar ao Senhor, porque encontro social você entra naquele êxtase, naquele negócio de aleluia, glória a Deus, aleluia, e você sai às vezes pior do que você entrou. Você sente aquele êxtase dentro da igreja, mas a palavra vai entrar dentro do coração. A palavra que é pregada com amor, com carinho, com fé, a palavra revelada do céu, ela é pão quentinho nas nossas mãos. Você vai sair daqui transformado, porque eu vou sair daqui transformado. Amém? Tem mais coisas para falar, mas o tempo é pouco. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Eleve os seus pensamentos ao trono de Deus. Curve a sua cabeça e ore, falando aquela necessidade que você está sentindo no seu coração, porque eu não conheço. Alguns me conhecem por nome, outros têm mais intimidade comigo. Minha irmã em fé, minha mãezona Emília Quintino, um beijo para a senhora muito grande, que tem me ajudado em oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus, estamos aqui neste momento. A tua palavra, Senhor Deus, ela é bem explícita, onde tem mais de um reunido no meu nome, ali eu estarei. Então eu posso sentir a sua presença no meio de nosso Espírito Santo de Deus. A palavra foi falada, Senhor Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ministrei a palavra segundo a tua vontade. Que essa palavra é semente, Senhor Deus, seja plantada no coração daquele que necessita, Senhor Deus, de uma transformação. Transformação é essa, Deus, que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Libertação é essa, Senhor Deus, que eu não posso fazer, mas o Senhor faz. Cura, Senhor Deus, que eu não posso fazer, mas o Senhor faz. Que nessa noite, Senhor Deus, Senhor não permita ninguém sair da mesma forma que entrou. Aquele que precisa fazer o concerto com o Senhor, que fará nessa noite. Aquele que precisa aceitar a Ti como único eterno Salvador, que vai aceitar nessa noite. Aquele que precisa, Senhor Deus, se render diante dos Teus pés para conserto ou para reconciliação. Que ele não saia daqui da mesma forma que ele entrou. Que a Sua palavra é espada de dois gumes, Senhor Deus. Ela tem que penetrar juntas e medulas, Senhor Deus querido, amado. Que nessa noite o Senhor vai transformar, Senhor Jesus querido. E eu profetizo a vitória, Pai, em qualquer circunstância da vida das pessoas, seja na área emocional, seja na área financeira, na área conjugal, Senhor Deus de Israel, seja em qualquer circunstância, o Senhor vai entrar de acordo com a necessidade de cada um. Abra a porta do seu coração, porque eis que o Espírito Santo de Deus fala com o povo, fala com a tua igreja, Senhor Deus. Assim nós te agradecemos e eu profetizo a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, mando um beijo grande para minha irmã que está em Cuiabá me ouvindo, que está nos assistindo, para minha tia Rosa que está em Portugal, que é meu bem, eu chamo ela assim. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Amém? Aleluia.